Uma narração impressionante do Ulisses Costa, o Thiago Carpim, meu amigo, meu camarada. Tô com a camisa do Água Santa aqui. E quando você veio no programa, você já tinha dito, uns donos da bola, que vocês já tinham conseguido o objetivo. E que se deixassem, vocês iam chegar. Qual foi a estratégia sua, que é um baita do treinador taticamente, mostrou isso no Guarani, em muitos clubes que você já passou. O Água Santa... Isso foi o diretor que disse pra nós aqui, que é o Rondinelli, que fez contrato com você até o final do ano. E não importa se não tiver calendário, porque acredita no seu trabalho. O que vocês fizeram ontem? E se vocês treinaram muito pênaltis durante esse tempo, sabendo que todos os jogos são jogos únicos. Thiago, monstro sagrado, o rei de Valinhos ou de Vinhedo? De Valinhos. Agora é Diadema, será ou não? Agora é Diadema, garotinho. E aí, Thiago? Ô, Neto, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pela amizade, pelo carinho de sempre aí, de a gente tá sempre batendo um papo. Cara, foi muito legal, né? Como eu falei da primeira vez que a gente bateu um papo, era o objetivo alcançado já, né? Muito próximo ali, faltava pouca coisa pra gente garantir a permanência. E à medida do possível a gente começou a sonhar com coisas maiores, à medida que o resultado foi acontecendo, né, Neto? Então, agora, depois do jogo de ontem, né, de eliminar um gigante aí do futebol nacional, mundial, como é o São Paulo, a gente vai seguir trabalhando e, por que não, sonhar também com uma vaga nas semifinais. Claro que a responsabilidade não é nossa, nós não somos o time da Série A, nem o time de maior investimento, a responsabilidade é toda do Bragantino, que vem numa crescente dentro da competição, mas a gente, de maneira organizada, espera repetir um bom jogo. A gente treinou, sim, durante todos os dias, muitas cobranças de pênalti, vamos seguir nesse trabalho, porque pode ser o caminho também para a próxima partida, e dentro disso a gente estudar algumas situações também do Red Bull, que foi um jogo que nós fizemos muito bom, né, contra eles, uma vitória na fase de grupos, porém agora é uma outra situação, né, um jogo de mata, momentos diferentes. Eu acho que o que nós fizemos naquele momento talvez não sirva para agora, mas a gente vai pensar em alguma coisa para poder fazer um bom jogo novamente. Tudo bom, Carpini? Boa noite, Gustavo Soler aqui, obrigado por nos atender nos Donos da Bola. Queria que você falasse, Carpini, dessa decisão, né, agora oficial da Federação Paulista de Futebol. Esse duelo contra o Red Bull Bragantino será segunda-feira, 9h da noite na Vila Belmiro. Como é que chega para você essa informação do jogo, os jogos, né, que vocês já fizeram e que você, né, em outros clubes já teve na Vila Belmiro? O que você tem a falar de pontos positivos e talvez pontos negativos também de fazer essa partida contra a equipe do Bragantino lá na Vila? Bom, infelizmente, César, infelizmente nós não podemos levar esse jogo para nossa casa. Seria muito bom, né, conquistado essa vantagem de decidir em casa pela pontuação que nós tivemos na competição, mas infelizmente por conta da iluminação, a grade da TV, nós não vamos poder jogar em Diadema, na Inamar. Então, essa escolha de jogar na Vila, eu também participei dessa decisão junto com a diretoria, com o presidente Paulo, com o Júlio Rondinelli. Eu gosto da Vila porque é um campo que a gente joga futebol, né? Dentre algumas opções que foram apresentadas, eu entendo que ali seja um bom palco, né? Para um espetáculo de uma semifinal de Campeonato Paulista. E de pontos negativos eu vejo que talvez o deslocamento do nosso torcedor, né? Não só o torcedor do Bragantino, como também o torcedor do Água Santa. Apesar de estarmos mais próximo que Bragança, mas eu vejo isso como um ponto negativo, talvez um estádio com um público interessante para uma partida de semifinal de Campeonato Paulista, mas em relação ao jogo em si, eu acredito que vai ser vai proporcionar para nós a condição de um grande espetáculo. Carpini, Paulo do Vale aqui, sempre um prazer conversar com você. Antes mesmo da partida contra o São Paulo, né, você renovou o contrato com a Água Santa até a temporada de 2024. O Rondinelli falou pra nós aqui, né? Também antecipou pra gente, e com um objetivo até do próprio Água Santa de, no ano que vem, disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o Campeonato Paulista termina aí nas próximas semanas, né? Quem sabe com a Água Santa chegando até uma decisão, alongando ainda mais. E me parece que você já tem esse plano de, em 2023, após o Campeonato Paulista, realizar ainda alguns cursos, né, no continente europeu, na Argentina. Pô, que também. Legal, velho. É muito bacana. Parabéns. Agora, parabéns. A grande questão, Carpini, você tá preparado já, até psicologicamente, como um treinador hoje, no mercado, de não
trabalhar ou de não ter mais um calendário em 2023, um ano que você começou tão bem, isso já tá na sua cabeça? Ou de alguma forma pode mudar, sabendo que o Água Santa tem agora a disputa do Campeonato Paulista e depois não tem um calendário pela frente? Isso pode mudar de alguma forma ou já tá na sua cabeça que é assim esse 2023 que você planejou, já pensando em 2024? Não, legal, bacana a pergunta. Até desculpa o Neto, né? Faltou essa resposta quando ele abriu aí fazendo as perguntas. Desculpa, Neto, acabei não te respondendo em relação a isso. Nós fizemos sim um planejamento, a diretoria me ofereceu um projeto até o final de 24, dezembro de 24, onde pela primeira vez na história o Água vai ter um calendário nacional de Copa do Brasil e Série D. Essa montagem ela começou em dezembro, então a ideia do clube é a gente começar com um pouco mais de antecedência, monitorar melhor o mercado de Série B. E essa questão dos estudos era um desejo meu mesmo, né? Durante a competição paulistão eu tive alguns convites de Série B, mas todos esses eu precisava abandonar o projeto pela metade. Isso é uma coisa que eu não gostaria de fazer. A gente cobra muito imediatismo dos clubes, eu falo muito disso, né? Daquela troca constante de treinadores, mas eu acho que da mesma maneira quando a gente tem um convite, a gente tem que repensar o projeto, entender o respaldo que o clube me deu, então por isso eu optei em ficar mesmo sabendo que não teria calendário. E depois o clube me ofereceu essa proposta, que já era um desejo meu, esse curso na UEFA, essa licença que eu quero fazer. É uma situação na Argentina que eu preciso concluir um curso que eu já vinha fazendo, algumas coisas aqui no Brasil, observações, enfim. Eu acho que de alguma maneira não deixa de ser um ganho muito grande para mim, pessoal, e também para o Água Santa, para ideias novas, para trabalho, para projeto. Eu saio talvez um pouco de cena em relação aos jogos em si, isso para mim é ruim, né? Porque a gente quer estar sempre competindo, trabalhando, mas em paralelo a isso eu vou me preparando melhor para cada vez me consolidar no mercado, né? Acho que essa preparação de estudo, conhecimento nunca é demais, atrelado a essa vivência que nós temos do dia a dia, essa curta ainda experiência, mas de algumas boas competições. Então, eu acho que eu não preciso ter pressa, as coisas vão acontecer e eu preciso estar preparado para quando elas acontecer, talvez até de um nível até maior do que eu poderia estar hoje, não sei, eu quero me preparar para esse momento. Calma então, Capelanes, que a porta está aberta, a janela está aberta, Thiago. Aqui, ó, se eu tiver errado, você me avisa, hein? Thiago Carpini Barbosa, treinador de futebol, 38 anos. Você nasceu dia 16 de julho de 84? Eu já era profissional no Guarani em 83, cara. Como eu tô velho, meu Deus. Tá certo? 38 anos? Tá certo. Você tá novinho, Thiago. Você tem tudo pra... Você e o Zanardi. Você e o Zanardi são os futuros treinadores, com todo respeito ao Água Santa, que eu tô com a camisa aqui. Santos, São Paulo, Corinthians, Flamengo... É a mesma trajetória ou até melhor do Barbieri, que hoje está no Vasco. Você e o Zanardi vão estar muito melhores preparados do que o Zete e o Silas, do que muitos treinadores que aí já ficaram no passado. Você e o Zanardi, eu não tenho dúvida que vocês logo estarão em clubes grandes. Tenho certeza disso. A pergunta... Obrigado. Imagina, Obrigado, filho. Você é um monstro. Vamos lá, o Capelanes, faz a pergunta pro Thiago, depois o Pedro Ramiro. Vamos lá, Carpini, abraço pra você, sucesso, parabéns demais pelo trabalho, a gente fica muito feliz de fato de ver a Água Santa fazendo história no Campeonato Paulista através de um trabalho muito transparente, muito claro e de muita racionalidade, né? Vocês não à toa chegaram na primeira vez da história nessa semifinal. Ô Carpini, a minha pergunta é a seguinte, cara, vocês, assim como o São Paulo tiveram a dificuldade no jogo de ontem, num duelo contra também, para muita gente, o gramado sintético. Gramado sintético do Allianz Parque é um gramado sintético padrão FIFA, maravilhoso. É claro que tem aquela mudada, alguns jogadores acabam reclamando, para mais, para menos, mas alguns jogadores de São Paulo, não que eles tenham usado como desculpa, mas falaram, realmente é um gramado que não ajuda e tal. A gente não sabe até que ponto também que isso aí diminui o feito que vocês realizaram ontem. Como você, depois de tanto trabalho, ouvir esse tipo de coisa, porque o gramado sintético também era ruim para vocês que também não estão acostumados, né, Carpini? Boa noite. Boa noite. Eu acho que não diminui o feito, não, porque, como você mesmo colocou, a dificuldade foi para os dois. E aí eu vejo até um outro ponto. Eu acho que aumentaria o nosso feito, porque no domingo o São Paulo treinou no Allianz Parque e o Água Santa não pôde treinar nenhuma vez. Então isso ainda engrandece a nossa vitória. A nossa adaptação foi em 15, 20 minutos de aquecimento. Eu acho que, como você falou, é um padrão FIFA. É diferente. A bola é mais rápida, o kick da bola é diferente.
mas é o que nós temos, é um jogo que permite uma condição boa de futebol, de jogo. Então eu acho que isso não serve de pretexto, não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que foi um bom jogo, ainda mais por parte do São Paulo do que do próprio Água Santa, principalmente no primeiro tempo. Acho que o 0-0 no primeiro tempo, eu gosto de ser bem realista, bem transparente com as minhas coisas. Não dá para falar que a gente fez as nossas melhores atuações e que o São Paulo não foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais, marcar melhor, porém, em relação a jogo, foi um jogo um pouco abaixo do que é acostumado a jogar a nossa equipe. Então, eu não vejo o gramado sintético como um ponto negativo para a partida ou para a nossa vitória, ponto negativo para o São Paulo e positivo para nós, principalmente porque o São Paulo ainda teve um treino de adaptação no Allianz no domingo. Vamos lá agora, Pedro Ramiro, pela primeira vez a estreia aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Pedro Ramiro, a pergunta pro Thiago Carpini. Barbosa, parceiraço, moleque, gente boa. O que você fez do Guarani, irmão? Fique tranquilo que o resto da vida eu sou grato a você. É um prazer estar aqui, craque. Boa noite para você, Carpini, para quem nos acompanha. Eu queria saber justamente do planejamento pro ano que vem, pro resto da temporada. Mas pensando mais nos atletas, porque a gente sabe que você vai passar por esse período sabático, enfim, conseguiu renovar, mas boa parte do time está emprestada e depois volta às suas equipes de origem. E quem pertence ao Água Santa, como que fica a situação, Carpini? Eu sei que isso talvez seja um questionamento até à diretoria e não tanto a você, mas você está no dia a dia do clube, entende como isso funciona. Como fica a situação para até que esses atletas não fiquem desempregados, famílias passando fome, enfim, como está essa situação de momento? Não, na verdade, assim, todos, graças a essa campanha, todos os atletas hoje, eles têm mercado já, né? Eles têm propostas, pré-contratos, acordos, enfim, todos eles, graças a Deus, estão bem encaminhados e, na verdade, é um pouco contrário, a maioria deles estão livres no mercado, né? De todos os 8 clubes que passaram para essa reta final, só a Água Santa não tem calendário, então acabou que chamou a atenção de clubes de Série A, de Série B, e praticamente todos eles estão bem colocados já no mercado, faltando aí concluir esse ciclo nosso na Água Santa para eles poderem seguir em novos clubes. 40%, 50%, pode dizer assim, desse elenco está renovando o contrato com a Água Santa, vai sair para a Série B por empréstimo e eles retornam pós-Série B para fazer mais um Paulistão conosco, e nesse período nós vamos continuar avaliando e validando outras contratações para a gente poder formar o elenco do ano que vem, que vai ter que ser um elenco, vai ser um trabalho desafiador, né? Porque você tem um perfil de competição, que é Paulistão e Copa do Brasil, e um outro perfil que é o Brasileiro de Série D. Então, dentro disso tudo, a gente tem que encontrar essa mistura aí para a gente poder não estar sempre começando do zero, que eu acho que isso é muito ruim, né? A continuidade é importante. Então, os atletas eles estão bem colocados já no mercado, bem garantidos. Muitos deles é o contrário, eles têm com água. Eu acho que tirando o caso aí do Gabriel Mesquita, que pertence ao Cruzeiro, mas o contrato vence no final do ano e deve depois voltar em definitivo, a maioria deles já tem continuidade aí na carreira e muitos também retornam para o clube ano que vem. Ô, Thiago, para terminar e agradecer o seu tempo, um beijo pro Marco Carboni, que tá lá em Tatuí. Um beijão pra você, Carboninho, te amo demais. Qual foi o treinador? Você é jovem, você tem 38 anos. No Guarani, acho que você tava com 34, 35, né? Não sei, mais ou menos. Qual foi... Mas você é um treinador tático pra mim. Você tem um time muito acertado. Muito acertado. A gente tava vendo agora Manchester City e RB Leipzig. Foi 7. O Guardiola, nos 90 minutos e mais do acréscimo, ele queria mais gol. É um time certinho. O Abel Ferreira é um time que tem. Não é um time que joga muito bonito, mas não perdeu e abriu 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. Qual a visão que você tem desse futebol hoje, que muitas vezes, tecnicamente, não é um grande futebol, mas que a parte física, a parte tática hoje, ela é essencial para você ganhar título e para classificar como você classificou? Como você falou, né? A parte física, a parte tática, a parte técnica, e eu acho que a constância dos atletas, né? A mentalidade vitoriosa, a competitividade durante os 90 minutos, eu acho que foi esse um grande mérito do Abel, por exemplo, no Palmeiras, colocar dentro desse elenco recheado de craques uma competitividade muito grande, gostar de vencer. Eu vejo muito isso nos trabalhos do Guardiola,
gosto muito das variações táticas, é um treinador que eu admiro muito, acho que todos nós, né? E é um dos clubes que eu pretendo estar agora observando por um período, né? Claro que a gente tem que trazer para as nossas realidades, nossas limitações, mas sempre tem ideias para a gente agregar, conceitos para a gente aprender. Então eu vejo muito dessa maneira hoje. Ô, Thiago, vou te agradecer demais aí seu tempo, o tempo com a família, e que você possa... A verdade, vou estar torcendo pra você e pro Água Santa. A verdade, estou torcendo pra vocês e vocês vão enfrentar um time muito difícil. Então, boa sorte pra você na segunda-feira e que vocês possam passar, né, e disputar esse título aí. É o que eu desejo pra você, tá bom, Thiago? Por você e pelo Água Santa também. Obrigado pelo carinho que passa. E é bom, né, você também que é do interior e veio também do interior aqui do Guarani, é de Santo Antônio aqui do lado, e a gente sabe como é bom a gente chegar numa reta final do Paulistão e você vê Ituano, Água Santa, São Bernardo fazendo grandes campanhas, isso valoriza muito o nosso interior, nosso futebol paulista. Obrigado mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade e pelo carinho, tá? Sou seu admirador. Tá? Imagina, sou meu irmão. Um abraço pro André Albuquerque, que é o seu assessor, muito obrigado a ele, por você poder falar com a gente. Pai do Benício, viu? O Carpini acho que vai ser padrinho do Benício, filho do André, viu, ô craque? É, filho, verdade, quem sabe sempre é a mãe, né? Não é não? É. Mas espero que ele seja um bom pai. Um abração pra você, viu, Thiago? Tô brincando. Fica com Deus, irmão. Um beijão pra todo mundo. Imagina, irmão. Tamo junto.